Esse livro me mostrou que um dos maiores arrependimentos das pessoas que estão próximo da morte, seja por uma doença terminal ou pela velhice mesmo, é de ter vivido uma vida com base em agradar o outro e de não ter conseguido viver uma vida sendo autêntico. Isso me fez questionar sobre quem eu era, e para responder esse questionamento eu fiz duas coisas. A primeira coisa foi voltar para o passado de quando eu era criança, porque quando a gente é criança a gente está aprendendo diversas coisas novas e começando a entender o mundo. E algo que eu sempre gostei desde criança foi o esporte. Eu já tentei jogar futebol, vôlei, basquete, correr, e por muito tempo eu também andei de bicicleta, eu gosto bastante de bicicleta, então o esporte é algo muito forte na minha vida. E outra coisa que sempre foi presente na minha vida é a arte. Eu sempre gostei de explorar minha criatividade através da criação de vídeos, eu sempre gostei muito de gravar vídeo, também pela escrita, eu sempre gostei de criar novas histórias e também pelos desenhos, eu sempre gostei muito de desenhar. É mais como um hobby, mas sempre esteve presente na minha vida. E a segunda coisa foi responder 3 perguntas. A primeira pergunta era sobre o que eu gosto e não gosto. A segunda pergunta era sobre o que me fazia feliz de verdade. E a terceira pergunta é sobre meus objetivos de vida e sobre o estilo de vida que eu queria levar. E entender como eu era quando criança e responder essas 3 perguntas me fez entender como eu sou agora. Isso me fez refletir sobre uma coisa. Em um mundo em que todo mundo está em meio às máscaras e fingindo ser alguém que não é, viver sendo você mesmo é um ato de coragem. Esse livro me mostrou que um dos maiores arrependimentos das pessoas que estão próximo da morte, seja por uma doença terminal ou pela velhice mesmo, é de ter vivido uma vida com base em agradar o outro e de não ter conseguido viver uma vida sendo autêntico. Isso me fez questionar sobre quem eu era, e para responder esse questionamento eu fiz duas coisas. A primeira coisa foi voltar para o passado de quando eu era criança, porque quando a gente é criança a gente está aprendendo diversas coisas novas e começando a entender o mundo. E algo que eu sempre gostei desde criança foi o esporte. Eu já tentei jogar futebol, vôlei, basquete, correr, e por muito tempo eu também andei de bicicleta, eu gosto bastante de bicicleta, então o esporte é algo muito forte na minha vida. E outra coisa que sempre foi presente na minha vida é a arte. Eu sempre gostei de explorar minha criatividade através da criação de vídeos, eu sempre gostei muito de gravar vídeo, também pela escrita, eu sempre gostei de criar novas histórias e também pelos desenhos, eu sempre gostei muito de desenhar. É mais como um hobby, mas sempre esteve presente na minha vida. E a segunda coisa foi responder 3 perguntas. A primeira pergunta era sobre o que eu gosto e não gosto. A segunda pergunta era sobre o que me fazia feliz de verdade. E a terceira pergunta é sobre meus objetivos de vida e sobre o estilo de vida que eu queria levar. E entender como eu era quando criança e responder essas 3 perguntas me fez entender como eu sou agora. Isso me fez refletir sobre uma coisa. Em um mundo em que todo mundo está em meio às máscaras e fingindo ser alguém que não é, viver sendo você mesmo é um ato de coragem.